Os pacientes gostam bastante desse cuidado porque é diferente, ninguém mais faz hoje em dia isso. Sabe aquele médico antigo que ia nas casas, conhecia você, conhecia sua família, conhecia a sua história, porque é importante conhecer a sua história para saber da sua doença de hoje. Tem tudo a ver o que você traz, tanto genético quanto história de vida. Eu percebo que os pacientes estão muito carentes de serem ouvidos. Eu gosto muito de escutar as histórias dos pacientes. Era um sonho ser médica. A família inteira lutou por esse sonho. Eu sou natural de Lucas do Rio Verde e fiz faculdade de medicina em Presidente Prudente. Depois que eu saí do estado, eu sempre tive a vontade de voltar para cá, de volta para minha terra, né? Eu sempre tive a vontade de voltar para cá porque o estado é muito necessitado de profissionais. E porque eu tinha vontade de atuar no meu estado natal. Então, depois que eu formei na faculdade. Depois que eu formei na faculdade, eu vim para Sinop fazer residência de medicina de família. Eu escolhi a especialidade medicina de família. Na verdade, até o final da faculdade eu não sabia o que eu queria porque me incomodava muito essa fragmentação do cuidado. Por exemplo, o cardiologista vai cuidar do coração do Júnior, o endócrino da tireoide, o ortopedista do joelho, o psiquiatra da cabeça e ninguém vai cuidar de todo o paciente. Então, quem que cuida da pessoa? É o médico de família, é isso que o médico de família faz. A gente cuida do corpo e da mente. Imagina que se você tiver que ir em um médico para cada parte do seu corpo, o cuidado não vai ser completo, não vai ser integral. Concorda comigo? Que é um cuidado que cada um cuida do seu e ninguém cuida de você. E a pessoa, ela não é só aquela doença, a pessoa é muito mais do que isso, né? A doença de cada um se dá de uma maneira diferente, muito particular. Imagina que a sua pressão alta tenha muita relação com a sua saúde mental. Então, o que a gente faz? Trata os dois juntos para que isso dê um resultado melhor, como um todo, né? Então a gente vai avaliar como que tá a parte física, os seus hábitos de vida. Se precisar, a gente vai trabalhar com mudança de estilo de vida, que é um dos pilares do tratamento, né? Para tentar trazer um estilo de vida mais saudável, uma saúde mais integral de corpo, de mente. Os pacientes gostam bastante desse cuidado porque é diferente, ninguém mais faz hoje em dia isso. Sabe aquele médico antigo que ia nas casas, conhecia você, conhecia sua família, conhecia a sua história, porque é importante conhecer a sua história para saber da sua doença de hoje. Tem tudo a ver o que você traz, tanto genético quanto história de vida. E eu percebo que os pacientes estão muito carentes de serem ouvidos. Eu gosto muito de escutar as histórias dos pacientes. Eu sempre entendi que não tem como você cuidar de uma parte só do paciente, aquilo não me deixava satisfeita. Eu queria entender melhor o paciente como um todo e nisso surgiu a especialidade de medicina de família. O nome medicina de família confunde um pouco, não necessariamente preciso atender a sua família, mas sou habilitada para atender toda a família caso necessário, porque a gente atende todas as idades, desde a criança, do adolescente, até mulher, gestante, idoso. Tem bastante cuidado do idoso, porque como os idosos são pacientes que têm muitais doenças, acabam com bastante fragmentação e bastante medicalização. Então você vai conversar com... Seus pais são vivos? Não. Não? São falecidos? Sim. Vai conversar com uma pessoa mais velha. Uma pessoa de 60 anos ou mais está tomando 10 remédios, às vezes muitos desnecessários, que a gente poderia pegar uma receita de um médico de lá, uma receita de um médico de cá e fazer a coordenação desse cuidado para encaixar certinho no paciente e ver o que é realmente necessário. Será que esse remédio não está tendo efeitos adversos, colaterais, sendo usado com o outro? Será que o tratamento da coluna que está doendo não está interferindo na função renal do paciente? Será que esse tratamento que a gente está tentando tanto fazer de uma diabetes descontrolada não tem a ver com uma depressão que faz com que você não queira
tratar realmente a diabetes. Então, é esse cuidado, esse olhar diferenciado para o paciente mesmo. E realmente os pacientes têm um feedback muito bom, porque é uma forma de ser cuidado que não se faz mais hoje em dia. Exatamente. Então você cuida de todo esse psicológico para chegar na doença real. Eu acabei indo para uma área de saúde mental dentro da medicina de família, porque no meio da especialização de medicina de família eu percebi que todas as minhas consultas precisavam do cuidado da mente. Então eu acabei fazendo uma loucura de fazer durante a residência uma pós-graduação de psiquiatria, e eu percebi que mudou muito o olhar, porque todos os pacientes precisam de cuidado, primeiramente da mente, para depois pensar em cuidar do corpo. E quando eu falo mente, eu falo em como você está com suas relações, como você está com a sua espiritualidade, como você está com suas crenças, como você está com você mesmo. E eu percebi que mudou muito a minha abordagem, e fica muito mais eficaz quando a gente trata a mente da pessoa também, porque não adianta nada eu tratar o seu pé, a sua diabetes, a sua pressão alta, se a sua mente não tiver no lugar, né? E hoje em dia o mundo tá muito ansiogênico, vamos dizer assim, pra não falar maluco, né? Sim. O mundo tá muito maluco, e acho que poucas pessoas estão bem realmente, sem uma preocupação demais, uma tristeza por algum motivo específico. As redes sociais também são muito prejudiciais, enfim. Basicamente, quando a gente tenta se resumir, a gente fala que somos especialistas em pessoas. O médico de família vai tratar o paciente e não a doença dele. É mais fácil na prática, quando você está acompanhando comigo e a gente está tratando uma pressão alta que precisa da ajuda do cardiologista. Então, vai fazer esse conjunto de cuidado, sabe? Mas, basicamente, eu sou a porta de entrada para a qual você vai recorrer antes de ir num especialista focal, que seria um cardiologista, se for necessário encaminhar para uma endocrinologista, tá? Então, o nome medicina de família não ajuda muito, porque lembra de cuidado da família, né? Mas a especialidade em si, acho que deveria chamar medicina da pessoa, porque é diferente, realmente. É uma especialidade pouco conhecida, é uma especialidade nova, que teve a origem no SUS inicialmente, porém a gente viu que dá certo fazer esse cuidado também fora do Sistema Único de Saúde, e era o que estava faltando realmente para o consultório, porque nossos pacientes gostam muito. Anos para formar em medicina primeiro, e depois da faculdade a gente entra numa residência de medicina de família que dura 2 anos. Dentro da medicina de família a gente tem um contato próximo com o paciente e tenta fazer essa continuidade do cuidado. Por exemplo, eu te cuido há 5 anos, quando você falar: olha, doutora, tô mal de tal coisa, eu já vou saber o que você tem, entende? É um contato diferente. E na medicina de família a gente é habilitado para tratar 90% das doenças no geral. A gente fala que a porta de entrada é o médico de família, e dentro desses pacientes, aqueles 10 a 20% que não puderem ficar só com a gente referencia para um colega para fazer o acompanhamento em conjunto. Então, por exemplo, eu estou prevenindo uma diabetes em você, mas você desenvolveu a diabetes e fugiu do controle. Vai para uma endócrino, depois da endócrino, seguimos acompanhando. É mais ou menos isso, não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeito. Bom, eu acho que todo mundo merece um médico para chamar de seu, né? E eu sou essa pessoa que está pronta para ajudar, independente do que você estiver passando, independente da fase da sua vida. É um cuidado realmente diferenciado, e a gente
escuta em primeiro lugar o paciente antes de tomar qualquer decisão, a decisão é compartilhada. E na prática eu posso mostrar para vocês como é muito mais fácil de fazer esse cuidado. As coisas vão fluindo. É difícil de explicar, mas a gente cria uma conexão e a partir dessa conexão a gente vai fazendo fluir a sua saúde. É muito simples na prática, é de uma maneira muito natural. Dentro da medicina de família, a gente atende também a saúde mental, porque não tem como você atender um paciente, tentar tratar um paciente sem tratar a sua mente. Então, uma das habilidades do médico de família é tratar a parte que todos falam que é do psiquiatra, mas na maioria das vezes pode ser de um médico de família, tá? Somos habilitados para isso, sou especializada nessa área, inclusive, e é uma abordagem um pouquinho diferente. Na psiquiatria tem uma abordagem mais forte na medicalização, e na medicina de família a gente vai tentar abordar todo o conjunto, né, para fazer a saúde mental, se precisar de uma medicação, vamos entrar com medicação, mas fazer a saúde mental ir se restabelecendo também a partir das formas mais conservadoras, mais naturais que temos, né? Uma meditação, um exercício físico, relações humanas às vezes tóxicas serem distanciadas, espiritualidade. Então tudo isso ajuda e a gente aborda dentro da consulta. É mais ou menos assim.